visualizar essas questões que estão às vezes na nossa frente que a gente não consegue encarar. É como se fosse uma carga de energia mais forte para que você conseguisse enxergar mais através do nevoeiro, né? Então, o que a gente... A palavra etimologicamente, eclipse, ela significa ocultamento da luz. Mas esse ocultamento da luz, que é geralmente relacionado a você não estar percebendo as questões sombrias, as questões inconscientes, e como se o inconsciente estivesse soterrado, eu percebo que é um pouco equivocado, porque o inconsciente está, né, na nossa frente. A gente até conversou sobre como as pessoas, para fazer a palestra, como as pessoas são superficiais e como ultimamente a superficialidade ela está reinando. Então o eclipse, de repente ele pode passar acontecendo várias coisas na sua vida e você não conseguir dar um significado àquelas questões que são inconscientes. Ou uma outra coisa que pode acontecer, assim, que as pessoas simplesmente acontece alguma coisa e a pessoa fala, nossa, mas do nada isso aconteceu. Só que na verdade era um processo que já estava acontecendo e que o eclipse traz à tona. Ele tem esse poder de revelação, né? Porque a hora que fica tudo escuro, você tem que lidar com aquilo que aparece ali perto. Pensando no eclipse da lua, né? A hora que fica o céu escuro, você vê as estrelas. O próprio vídeo que a gente trouxe antes, ele acho que traz essa imagem, assim. Ele traz essa imagem que quando está tudo escuro, você consegue ver as estrelas, você consegue ver melhor na penumbra, né? Então, quando vem essa energia do eclipse, vem essa força, você consegue perceber melhor algumas questões. Desde que você se coloque ali enquanto sujeito que quer conhecer, que quer se apropriar do conhecimento. Porque aí vem aquela questão, a astrologia determinista, né? A astrologia é uma questão de livre-arbítrio. Ela é as duas coisas. O eclipse não significa que vão ocorrer mudanças profundas, subjetivas na pessoa, se a gente for falar do lunar, que traz mais essa característica. Mas vai dizer que vão ter oportunidades, muitas grandes, né, assim, para que ela perceba. Porque vão existir acontecimentos na vida ali, essa é a parte determinista, que vai mostrar para ela que tem alguma coisa que está errado, que tá, no caso do eclipse lunar, que está exacerbado, que vai vir à tona, que vai transbordar, que ela vai ter que olhar. Agora, o que ela vai fazer com isso, né, é a pessoa que vai saber. Principalmente no caso da Lua, né? Porque a gente estava conversando muito assim sobre o eclipse da Lua, ele é muito mais subjetivo do que o eclipse, é muito mais pessoal, muito mais emocional do que o eclipse solar. Sol é consciente, é racional, ele é mais para fora, apesar de que a gente vai falar do lado para dentro aqui também. A Lua, ela é necessariamente uma questão emocional, um fator totalmente subjetivo. E a Lua está muito ligada aos nossos hábitos, às nossas raízes, aos atavismos. Então, quando tem um eclipse lunar, a gente é obrigado a olhar para tudo isso. Então, assim, quais são os hábitos que a gente tem e que de alguma maneira prendem a gente, que de alguma maneira atrapalham as nossas vidas, né? Comportamentos às vezes inconscientes que estão sempre presentes, mas sabotando ou atrapalhando tudo que a gente faz. E aí, porque a importância de você saber que vai ter um eclipse e o significado, né? E aí, se você sabe que vai ter um eclipse lunar, algumas questões que estão para transbordar ali na tua vida, elas vão transbordar. E você vai ter que dar conta do que vai vir. Você vai ter que olhar para isso. Você vai ter que sair do lugar conhecido, do lugar confortável, de conforto que é a Lua, como a gente está colocando, para sair para eu acho assim, é o chamado da aventura mesmo. Que o eclipse ele vai trazer essa rachadura, de você sair do seu lugar de conforto e se esconder. Não sei, não contrário não, assim, do eclipse, porque o Sol está em Libra e... A gente vai falar especificamente desse daqui a pouco, a gente vai trazer os mapas dele, mas de qualquer forma, um eclipse lunar, ele sempre oculta as questões do passado, esses hábitos, esses padrões repetitivos. Então, de alguma maneira, para você se libertar daquilo e enxergar
o caminho para onde você tem que ir. Né? Esse a gente vai falar daqui a pouco, porque a Lua foi eclipsada em Áries com o Sol em Libra, então trabalhou muito questões de relacionamentos, parcerias em geral também. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. E aí, pro Sol? O eclipse solar, né? O eclipse solar aconteceu com... Vai acontecer, né? Vamos passar por uma primeiro já. A gente acabou falando já um pouquinho disso também, né? Bom, esse aqui é o mapa do eclipse lunar que aconteceu no último dia 18. Então, para quem não conhece a linguagem, né? Cadê aquela sua canetinha super legal? Só de luz. Então aqui é o Sol, né, que aqui estava em Libra, a 25 graus de Libra, a Lua em Áries. Então foi nessas condições que aconteceu o eclipse. Então era uma lua cheia sempre astrologicamente significa que o Sol e a Lua estão nesse aspecto que se chama oposição, né? Por isso que na lua cheia a Lua reflete o brilho do Sol. Né? Uma coisa importante, assim, eclipses sempre são relação Sol, Terra, Lua, sempre. Né? E aí aqui a ideia foi mesmo o que eclipsou as emoções pessoais, trabalhou muito essa energia do eu, né? Então assim, o eu oculto e para onde eu tenho que olhar? Tudo que acontece lá fora, para os outros, para os meus relacionamentos, para as minhas parcerias, para os meus espelhos. Né? Então tudo que acontece lá fora, na verdade, está me mostrando aquilo que eu não quero ver lá dentro. Uma lua eclipsada em Áries. Então independente de trabalhar ideia de passado e futuro, também trabalhou muito a ideia do eu e do outro aqui. Né? Então quais são os meus hábitos, os meus padrões que trazem dificuldade nos relacionamentos, nas minhas relações pessoais em geral. Né? Porque Libra, casa 7, é o outro em geral. Então não é só relacionamento pessoal ou afetivo. A questão, como é que eu concilio as minhas necessidades, as minhas demandas, pensando em Áries, né, com a do outro. Que aí a questão da percepção do equilíbrio, de você poder fazer uma parceria do eu e o outro. E aí é interessante que pega a casa 5 e a casa 11. E a casa 5 vai falar da questão dos romances, da criação, da afetividade. E a casa 11 já vai falar das relações grupais, vai falar dos projetos, dos amigos. Então, assim, é uma casa de fogo, né? A gente está falando de uma casa de fogo e de uma casa de ar. E aí, eu não sei se vocês observaram como durante esse período houve muitas manifestações, né? Houve politicamente, coletivamente, muitas manifestações foram ocorrendo, né? Muitas reivindicações, né? Então eu abro mão do eu aqui e vou lá reivindicar para quem que eu posso reivindicar, né? O que eu posso fazer, né? Porque a gente está falando aqui de um mapa que é coletivo. Então, assim, como é que coletivamente o eclipse influenciou nas pessoas? É claro que aí a gente vai falar mais à frente um pouquinho sobre como é que seria a relação dos eclipses nas casas. Mas aqui, coletivamente, é como se todo mundo tivesse que parar para observar como é que você está se relacionando. E essas questões subjetivas da relação entre eu e o outro estivessem aqui à tona para serem vistas. Relações individuais e coletivas. Justamente, sim, você falou um ponto que traz muita dúvida, até por falta de leitura no assunto. Como é que um fenômeno natural, que é exposto ao coletivo, ele vai influenciar a todas as pessoas numa particularidade? E se realmente atinge todas as pessoas, se de repente... Em níveis diferentes, né? Porque num certo nível atinge todo mundo, só que isso aconteceu numa determinada área no seu mapa. Então fez aspecto com tá numa determinada casa, em duas, né, no caso, e em determinados aspectos. Então aí vai ser nesses assuntos que isso vai ficar mais forte.
E se cai, às vezes, ali no meio de uma casa, não faz aspecto com ninguém, você vai sentir de leve aquela influência, você vai acompanhar lá fora. Mas se isso cai, por exemplo, faz conjunção com a sua Lua, com a sua Vênus, com algum outro planeta, você vai sentir mais forte. Pode reagir de maneiras paralelas, porém diferentes. Isso. E além disso, tem um campo de possibilidades aí, coletivas, que vão ter, assim, porque a gente tem que pensar, aqui é um macro, mas vamos pensar no teu mapa como se um micro do macro, fazer esse paralelo. E que tem uma série de possibilidades ali que você vai poder vivenciar dentro disso. Assim, mas pensando epistemologicamente, assim, de onde parte a ideia, a crença de que o fenômeno natural ele vai influenciar você na sua particularidade? Isso, ia dar uma outra palestra. Eu só queria uma referência, só para procurar mesmo buscar o assunto, sabe? Se puder apontar alguma coisa assim, ou literatura. O Jung ele vai dizer que a astrologia ela não se baseia na superstição de que os astros influenciam a vida das pessoas, mas sim de que você tem uma qualidade do tempo que é paralela e que objetivamente você vendo a linguagem objetiva dos astros, você pode perceber o que é que está acontecendo nessa qualidade do tempo. Não necessariamente que o astro está influenciando na sua vida, até porque pela percepção dos equinócios, não necessariamente o astro que ela está falando aí é o mesmo astro que está no céu, como é um eclipse, por exemplo, que o eclipse é eclipse, todo mundo está vendo lá e tal. Mas que é algo de simbólico que você encontra anímico, né, projetado em uma simbologia que diz respeito a um evento natural. É um resquício da primitiva identidade arcaica, né? Isso é uma visão. Existem outras visões também, né? No caso de Lua, por exemplo, existem vários estudos. As marés sobem na Lua cheia. Aliás, as marés são 100% influenciadas pelas fases da Lua, né? Curiosamente, a Terra tem em torno de 70% água, o nosso corpo também tem em torno de 70% água. Então, assim, se as fases da Lua se refletem nas águas do mundo, elas se refletem também nos nossos humores, nos nossos hormônios, né? Tem mais nascimentos nas mudanças de Lua, né? Quem tem contato com um hospício, com um presídio, que até foi meu caso, que eu já trabalhei em cada presídio, nas luas cheias acontecem mais rebeliões, mais problemas, mais surtos. Posso perguntar? À vontade. Pode falar. Eu ia justamente perguntar isso. Se eu nascesse exatamente no momento do eclipse, assim, né, contasse o meu mapa a partir do O Papa João Paulo II nasceu e morreu num eclipse, por exemplo. Isso me deixaria uma pessoa meio como, entendeu? Aí é que está, que entra essa história, né? Não dá para você Tudo depende de como determinar você exatamente. vive. Pode significar que aquilo vai ter um impacto para os pais, obviamente. Esse eclipse vai ter um impacto na vida dos Você pais. pode ser uma filha que trouxe grandes mudanças na vida daquele casal, daquele por casal. exemplo. Você pode ser uma figura coletiva, porque esse eclipse pode ser que você seja alguém que vai coletivamente trazer algo. Dependendo de onde esteja a casa, etc. Os aspectos. Pode significar isso. Bom, e pode ter um significado tão subjetivo no momento que só quando outro planeta passar ali que a gente vai conseguir desvendar. Mas só voltando um pouquinho à questão que você perguntou, né? O Heráclito deu essa explicação do Jung, mas eu também considero uma outra questão, que a astrologia por si só, você consegue encontrar explicações dela dentro dela mesma. Então, observando empiricamente, vendo a construção que ela foi criando de forma histórica para ela. Não acho que... A astrologia começou lá atrás pela observação dos ciclos da natureza e a relação do que acontecia, né, na agricultura, no coletivo, com os reis. Falando em Lua, tem um trabalho super interessante que eu até trabalho com isso, que teve um médico tcheco que ele foi estudar casos de mulheres que engravidavam usando métodos anticoncepcionais. E o único padrão comum que ele encontrou entre essas mulheres tinha a ver com astrologia e com relação Sol e Lua. Eu trabalho com isso, mulheres têm dificuldade de engravidar, tem uma repetição de aspecto do mapa natal que tem a ver com Lua, que naquele dia a mulher tem uma probabilidade muito maior de gravidez, por exemplo. Né? Enfim, depois dá para passar uma bibliografia sobre isso para você. Bom,
Vamos pro... E tem uns trânsitos importantes que é, assim, várias coisas aí. Você já vai passar por... A gente vai pro solar, mas a gente pode depois voltar um pouquinho, né? Que uma outra coisa que os eclipses fazem, além do que eles fazem por si mesmos, né? Então, além de ativar uma área, além de trazer coisas à tona, além de trazer mudanças, os eclipses são disparadores. Então, existem trânsitos de planetas maiores, mais lentos, que ficam por algum tempo, por meses ou por anos, que estão ali fazendo alguma coisa com o seu mapa. Então, estão transitando por uma área da sua vida, estão trazendo, né, uma das casas, o mapa é dividido em 12 casas que são áreas da vida, ou ele está transitando em cima de um planeta, e tem determinadas coisas acontecendo, ou determinadas promessas ali latentes. O eclipse é uma das coisas que dispara um trânsito maior, um trânsito mais longo. E esse eclipse vai ser especialmente importante porque ele vai ativar o trânsito de Saturno, que está em Escorpião, ele vai ativar o trânsito de Plutão, que está em Capricórnio, ele vai ativar o Marte, ele vai ativar o Mercúrio, que ficou retrógrado ontem, e vai ativar o Polo do Norte, né? Então ele vai ser um eclipse que vai mexer com muita coisa que já está acontecendo na nossa vida. Então ele vai potencializar ou de fato fazer aquilo acontecer. Então pode ser que já esteja acontecendo e aí é que esse eclipse potencializa, ou pode ser que é o momento em que começa a acontecer. Se é de Escorpião, vai ou racha? Ou vai ou racha, né? Mesmo. Eu achei bem curioso, assim, porque eu estava lendo esse livro dessa americana e ela fala que tem duas coisas que ela considera muito importantes em termos de eclipse. Uma é se o Marte um pouco depois ativar o eclipse, porque ele ativa, e a outra é o Saturno passar no ponto porque ele consuma o eclipse. Esse vai ser em aspecto com Marte com Saturno, né? Então, e ela ainda fala, uma coisa difícil de acontecer, mas a gente vai ter essas duas coisas juntas. E ela ainda fala, se o eclipse é conjunto ao nó do norte, é mais importante ainda. Então, as três coisas que ela coloca como mais importantes vão acontecer juntas. E para quem é leigo, né, na linguagem astrológica, quando a gente está falando de Saturno, nós estamos falando do Senhor do tempo e do Senhor que consolida e constrói a realidade. Saturno é muito relacionado à consolidação das coisas. Então, e é um planeta que ele tem uma função de solidificar, de sedimentar, de materializar. Ele é o construtor, né? É o grande obra construtor. mesmo. Então, se a gente até traz a simbologia de Saturno com Cronos, que é o deus do tempo, não sei, que ele tem uma imagem também do tarô muito interessante, que é o eremita, que ele traz uma foice, né? Então, que simboliza os cortes que acontecem através do tempo. Esse eclipse específico, como ele está com Saturno aí, ele vai trazer para a gente o que é que precisa ser cortado, simbolicamente, o que é que durante esse tempo inteiro, a partir desse trânsito, que já faz o trânsito de Saturno... Faz um ano, um pouquinho mais de um ano, né? Esse trânsito de Saturno e Escorpião já começou a trazer... Escorpião é um signo relacionado a mortes, renascimentos, ao que precisa ser transformado. Então, o que é que você precisa jogar fora? O que é que você precisa transformar? E também é um signo relacionado à sexualidade. Como é que está a sexualidade? Como é que está o lado instintivo? Então, assim, ele vai começar a trazer esse eclipse, ele vai começar a trazer o que é que precisa ser ceifado disso aí mesmo, e o que é que você precisa consolidar. Ele começou a lavar a roupa suja em outubro do ano passado. Começou. Sabe que eu falo muito assim que o Saturno, pra mim, ele é o auditor. Então, assim, ele vai passando pelas nossas casas, ele fica mais ou menos 2 anos e meio em cada área da nossa vida fazendo auditoria. Então ele entra naquela casa e ele fala assim, o que dá certo, o que tá errado. Ele vai fazer o balanço. Tudo aquilo que tá não tem jeito, ele não aceita porque ele é Saturno é Caxias, é certinho, é rígido. Não tem como, ele é auditor honesto, não tem jeito. E aí, assim, tudo aquilo que tá errado, ele vai falar, olha, isso tá errado, ele vai te dar uma chance. Aí você não consertou, ele vai falar, olha, tá errado, eu já avisei.
Aí ele vai deixar a coisa um pouco mais difícil. Aí você não faz nada. Aí ele vai falar, olha, isso aqui tá errado, você não fez nada, então eu vou fazer, então eu vou tirar isso de você. Então o que tá errado, ou a gente joga fora, ou a gente conserta, ou ele mesmo se encarrega de tirar. Tanto que até descobrirem os outros 3 planetas, ele era associado à morte e ainda é. Né? Nós como astrólogos, a gente vê que os trânsitos de Saturno matam mais do que os trânsitos de Plutão. Só um segundinho, só para terminar o raciocínio. E aí, ele como um auditor, que ele também tem um lado justo, eu acho pelo menos, o que tá certo, ele fala, olha que bacana, isso aqui você tá fazendo certo, então eu vou te reconhecer. Então se você trabalhar naqueles assuntos, se você construir naqueles assuntos, se você cuidar daquilo com dedicação, com afinco, como manda ele te devolve. Só que você tem que cuidar. Uma vez um astrólogo me deu uma imagem, numa época que eu estava vendo o treino de Saturno, que eu nunca mais esqueci. Ele falou, um treino de Saturno é você subindo a ladeira acima, empurrando uma bola. Parece que não vai chegar nunca lá em cima, só que se você parar de empurrar, já era. É tudo. Então assim, o trânsito de Saturno cansa. Então na área onde o Saturno estiver no mapa de vocês, vocês devem estar cansados, sobrecarregados, fazendo muito, sentindo que vocês estão velhos demais para fazer aquilo. Né? Desculpa, você queria fazer uma pergunta? Como que ela chama? Você queria fazer uma pergunta, eu te interrompi. Não era pergunta, não, era só comentar que você falou da foice, né? Que ela aceita. Eu associo muito a foice à questão de abrir caminhos no meu namorado também. Então, à medida que você vai ceifando, você vai abrindo caminhos também. Eu tive uma experiência bem interessante de Saturno, eu estava com o trânsito de Saturno forte no meu mapa, no ascendente, que sou eu, né? E estavam construindo um prédio do lado do meu consultório. Eu convivi com a obra, era um inferno, né? Ficava nas gravações dos clientes, um inferno. Foram 2 anos de construção. E eu olhava e lá estava fazendo lá a fundação e não subia, e era o que eu estava sentindo na minha vida na época. Né? E eu lembro que eu tirei férias e fui para o lugar mais silencioso do mundo e estava fazendo uma obra do lado. Eu falei, tudo bem, o Saturno é meu, onde eu for, o Saturno vai comigo. E aí eu associo muito a construção mesmo. Então Saturno, assim, você tem que ter um bom projeto, você tem que escolher bons materiais e você tem que fazer direito. Porque se você subir demais com os... Isso é aquele transtorno que depois gera, né? E em Escorpião é bem assim, ele tá fazendo faxina, assim, quando alguém vai fazer reforma ou vai fazer uma grande faxina, você tem que tirar tudo, fica aquela zona, você é obrigado a olhar todos os seus lixos. E aí o que é lixo mesmo, você vai guardar de volta no armário? Se você guardar, vou pegar a metáfora, se você guarda, você fica podre. Né? Então, é a história das escolhas. Você pode até reciclar também. Então fica de você recicla, mas para você reciclar primeiro, você tem que considerar que aquilo não é mais aquilo. E só fica de pé aquilo que é verdadeiro, como tu bem colocou no seu próprio texto. Só Já não é mais aquilo. Já não é mais aquilo, é outra coisa. Só Você vai fica transformar. no trânsito de Saturno se tiver base, raiz e estrutura. E eu acho que essa é uma das principais coisas que vai acontecer com esse eclipse. Então a gente já está com esse trânsito, alguns estão percebendo isso, alguns Que não. for fake, boa. E a gente vai ter uma prévia agora em novembro se a gente está fazendo direito ou não aquilo. Sendo num signo fixo, então, né, não tem muitas possibilidades. Eu acho que deixa mais rígido ainda as impossibilidades de você mudar muito desse percurso aí. Agora, a gente pensar que os nodos também são associados aos propósitos. Quem trabalha com astrologia kármica trabalha muito com os karmas, com a missão de vida, tudo isso. Um eclipse também mostra o propósito disso tudo. Então, por que eu estou passando esse perrengue todo com esse Saturno? Por que eu estou passando, sofrendo tanto por causa disso? E te dá aquele impulso, aquela força, como bem falou a Roxane, é o chamado à aventura. Então, estou insatisfeito, o que eu posso fazer para mudar? E com esse Mercúrio aí retrógrado, né? Que começou retrógrado ontem, já pegar o eclipse Mercúrio retrógrado, Mercúrio é um planeta que tem a ver com a comunicação. E aí é associado a Hermes, que fazia essa transição das mensagens entre os homens e os deuses, é o psicotopo. Então, o que é que nós precisamos rever, refletir? É uma época, assim, existe uma tendência geral dos astrólogos a
a ver só o aspecto negativo do Mercúrio retrógrado. Pensando nessa comunicação, que essa comunicação ela vai ter na prática, que você vai se comunicar de forma equivocada, que você vai ter atrapalhos. Tá, isso empiricamente, vamos pegar a questão, empiricamente observamos isso também. Mas o outro aspecto, que é o subjetivo, a gente percebe que é um momento de aprofundamento intenso, de revisão mesmo de ideias. Aí pegando, como o Mercúrio, no caso, está em Escorpião, a gente podia fazer uma analogia com Hades, né? Pensar que Hades é o Deus que vai falar do mundo infernal. E que a gente precisa descer mesmo a nossas profundezas para rever o que é que... Rever as ideias, eu acho que é pensar de uma forma um tanto quanto mais obscura. Parece uma contradição, mas é como se essa obscuridade fosse necessária para um maior conhecimento mesmo. A ideia é de olhar para dentro, né? E resgatar um pouco, acho que o Escorpião também trabalha muito a ideia dos valores, né? Então acho que isso vai pegar muito assim, quais são os nossos valores, quais são os nossos propósitos, o que é bom de verdade pra gente, quais são os nossos objetivos, o que a gente está fazendo em nome deles. Então pode ser que a gente perceba que a gente está fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com o que a gente quer fazer de verdade, né? Que a gente esteja valorizando muitas coisas que não são as coisas que a gente devia estar. Eu acho coletivamente, esse Saturno em Escorpião com esse Plutão em Capricórnio, né, que é o que a gente chama astrologicamente de uma muita recepção, um está na casa do outro, né? Saturno naturalmente rege Capricórnio, Plutão naturalmente rege Escorpião. Quando dois planetas estão em mútua recepção, astrologicamente é como assim, eu vim aqui, tô na casa da Roxane, ela vai lá para São Paulo ficar na minha casa. Então assim, olha, eu tô na sua casa, então eu vou fazer o que eu quiser aqui, você faz o que você quiser lá na minha casa. E eu acho que esses signos e planetas, eles trabalham muito a ideia do poder, do trabalho, das coisas externas, da ambição. Eu acho que esse eclipse vai pegar um pouco isso também coletivamente, né? O que será que é mais importante? A gente trabalhar feito louco, ter poder, ou a gente olhar para outras coisas, né? Lembrando também do eclipse anterior que trabalhou muito a ideia de relações pessoais, por exemplo. Então de forma externa, o que essas manifestações ou reivindicações políticas elas querem dizer para a gente? O que elas querem mostrar? Será que a estrutura que está estabelecida de forma política, ela não precisa de uma transformação, não precisa morrer? Alguma coisa precisa renascer? Isso já começou, né? Tem tudo a ver com o Plutão em Capricórnio que você está falando. Que tem a ver com esse Plutão em Capricórnio, e eu penso que até com esse trânsito de Saturno em Escorpião que começou no ano passado. Que já vem pedindo aí para que algumas coisas sejam mortas aí e revistas. E a gente não precisa se desesperar porque ele ainda vai ficar por quase um ano. Então assim, ele já deu um ano de chance pra gente, um pouquinho mais. Né? Então agora ele vai mostrar, e aí o que você está fazendo nesse um ano que eu estou dando de chance? Você ainda tem um ano pela frente, até outubro, eu acho, né, do ano que vem? Até outubro do ano que vem para fazer, porque o Saturno é lento também, não adianta assim, então tá bom. Eu acabei de decidir sair dessa palestra e decidir que isso não tem nada a ver com a minha vida, eu vou chegar em casa, vou chutar o balde, né? Amanhã eu vou sair de casa, vou pedir demissão, vou fazer tudo isso, porque também não é a ideia de Saturno. Saturno é a ideia, lembra da construção, tem que ter projeto, tem que ser construído, tem que ser tijolo por tijolo. Né? Então não é uma coisa assim tão a moda louca, como diz uma amiga minha. Tem um outro aspecto interessante aí, que é vamos pegar a canetinha, que é aqui Urano, né? Eu acho assim, Urano na 4. E aí a casa 4 ela fala de lá, de moradia, de onde cada um de nós reside. Então, esse eclipse ele começar a trazer algumas insatisfações de onde é que cada um de nós está no seu aconchego, no seu lar. Aí a gente pode pegar a casa 4 como uma casa real, concreta, a casa real, ou a casa simbólica. Então, assim, como é que você está se sentindo dentro da sua própria casa? Você está se sentindo num local de conforto, de aconchego?
Urano é o planeta que fala de imprevistos, de mudanças. Então a gente pode pensar que astrologicamente ser um período